E sabedoria. Por isso nós, mais uma vez, e mais um culto, queremos pedir agora que o teu altar seja alvo do teu fogo, Senhor, da tua porção, da tua Shekinah, e que de forma especial sobrecaia agora sobre a mente da Joyce, Senhor, sobre o teu coração, lhe dando entendimento, lhe dando, Senhor, sabedoria, lhe dando profundidade bíblica, Senhor, e a capacitando para entregar aquilo que vem do seu alto e sublime trono, para a glória do teu nome que oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 27. Amém? Eu vou estar lendo. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Jesus, ele encerra o seu ministério no meio dos gentios e decide dirigir-se à cidade de Filipe, no sul do caminho de Jerusalém, pela Judéia. E no caminho de Jerusalém, Jesus ele foi, e seus discípulos foram atrás dele, acompanhando ele. E depois de ele ter feito tantas coisas diante dos gentios, ele perguntou para os seus discípulos, ele aproveitou a melhor oportunidade a caminho de Cesareia Filipe para perguntar para os seus discípulos depois o que os homens pensavam dele, o que as pessoas diziam sobre ele. E Pedro ele se prontificou e rapidamente ele falou que ele, não só Pedro, mas como todos os discípulos que falavam que ele era João Batista, que ele era Elias, todo tipo de coisas falaram que Jesus era. Só que Jesus ainda não queria saber o que as pessoas pensavam dele, porque ele já sabia o que as pessoas pensavam dele. E aí Jesus, para falar o que as pessoas pensam de Jesus, é muito fácil, porque você sabe o que muitos aí falam e pensam de Jesus. Só que Jesus, ele queria saber o que seus discípulos pensavam sobre ele. Quem era ele para os seus discípulos? E ele foi aí que ele perguntou: mas quem sou eu para vocês? Quem eu sou? E foi que Pedro se prontificou e falou: o Cristo. E Jesus, e eu pensando nisso nos meus dias, porque é onde eu trabalho, muitas pessoas falam diversas coisas sobre Deus. Uns questionam quem pode garantir que Deus é Deus e não é uma mulher. Quem pode garantir isso? Quem pode garantir aquilo? E se você não estiver vigilante, eu e você se confunde no meio desses questionamentos, e eu e você vai se perder e não vai saber quem é Jesus para mim e para você. E Jesus, ele quer saber o que eu e você pensam dele. Eu e você conhece realmente Jesus? E foi aí que ele perguntou para os seus discípulos: e quem sou eu para vocês? Porque o que os outros sabiam, ele já sabia o que as pessoas falavam sobre ele. E quando Pedro falou para ele que Jesus era o Cristo, Jesus ele falou que não era o tempo, não era a hora deles falarem que ele se fez carne no meio dos homens, que Deus se fez carne no meio dos homens. Ainda não era o tempo das pessoas saberem da promessa.
E Jesus, vendo que eles já estavam meio amadurecidos nos seus ministérios para pregar o evangelho, sabendo que eles tinham convicção de quem era Jesus, porque Jesus queria saber se eles sabiam a essência de Jesus verdadeiramente. E quando Pedro falou isso, Jesus ele deu uma pausa assim: Pedro, não é a hora, tem promessa na minha, na tua vida, meu irmão, que você quer tempo de você se calar. Não é pra mim, pra você falar. Tem a hora certa de você abrir a nossa boca e falar a promessa que Jesus fez. E quando Jesus ele falou aquilo para Pedro, Jesus ele começou a ensinar para os seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem padecesse, fosse rejeitado e passasse por diversas situações e fosse morto para que no terceiro dia ele ressuscitasse. Só que Pedro ele não compreendeu e seus discípulos também não compreendeu, porque tem coisas que Deus fala para a nossa vida, tem promessas que eu e você pensa que vai ser mamão com açúcar. Só que tem promessas que eu e você vai ter que chorar, vai ter que gemer e vai ter que passar e pagar o preço para alcançar a vitória no final. E foi aí que foi uma palavra dura para os seus discípulos. E Pedro ele chamou Jesus de canto e repreendeu Jesus. E Jesus ele viu que Pedro deu ouvidos a Satanás, porque ao mesmo tempo que eu e você dá ouvidos para o Espírito Santo, eu e você abre brecha para Satanás também falar através das nossas vidas. E foi aí que Jesus repreendeu Pedro na frente de todos os discípulos, para que ele se calasse e repreendeu o Espírito que estava falando sobre a boca de Pedro. E eu falando com Deus, né? E Deus falou assim para mim: filha, muitas das vezes eu faço uma promessa na vida dos meus servos e eles pensam que vai ser assim, vai ser um mar de rosas. Só que Jesus, quando ele faz uma promessa na minha, na sua vida, ele faz a promessa, mas ele não fala o que você vai passar no meio caminho. No meio termo, o que eu e você vai ter que passar. E tem uma promessa que acontece, vamos supor que Jesus ele promete, e tem coisas que você não escolhe não, viu, meu irmão? A bispa ela falou assim que o que a gente pede Deus dá, mas tem pessoas que Deus escolhe a dedo o que ele vai dar. Por exemplo, vamos supor que Deus falou para a pastora Andréia de varão, tá? Deus falou assim que vai dar um varão para a pastora Andréia. E a pastora Andréia, só que ela fala assim: ó Deus, eu obedeço a tua palavra, eu estou renunciando, eu estou andando nos seus caminhos, ouvindo a sua voz, então eu quero um homem que seja de Deus, porque eu não estou a fim de pagar preço. Só que Deus fala: você é uma pastora e eu vou colocar um que você vai pagar o preço. E aí chega o preço para ela e ela fala: Deus, eu não quero esse preço para minha vida não, porque eu sirvo o Senhor e o Senhor quer que eu pague esse preço todo, não é justo eu pagar esse preço todo. Muitas das vezes eu falei: Deus, eu não quero pagar esse preço não. Só que Deus fala: mas eu escolhi para você, você vai pagar o preço sim. Não é todo mundo que escolhe o que quer, meu irmão. E Jesus, quando ele ia passar por tudo aquilo, ele falou para Deus que se for possível, afaste de mim esse cálice. E muitas das vezes você quer que o Senhor afaste de nós o cálice. Só que Jesus, ele falou: mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, meu irmão, não é a minha, a tua vontade. Muitas das vezes você não quer aceitar a vontade de Deus. Só que aí você tem que passar pelo processo. Só que eu falei para Deus: Senhor, porque alguém já assistiu Paixão de Cristo aqui? Tem uma parte lá, quando Jesus está sendo crucificado, o personagem que faz o inimigo dá risada, né? E eu falo: Deus, quando eu choro, o inimigo deve estar rindo da minha cara. Isso não está certo, não. Não está certo, não, porque eu sirvo a um Deus que não está morto, um Deus que está vivo. Aleluia. E ele está achando que venceu, nem assim, não. Aí Jesus falou assim: filha, quando Jesus estava lá pagando o preço, o inimigo também riu, sabe por quê? Porque o inimigo ele não compreende as coisas de Deus. Ele pensa que ele venceu, só que não é o ponto final na minha, na tua vida. O inimigo ele pensa que ele colocou o ponto final, só que quem coloca o ponto final é Deus. Ali naquele momento ele pensou que ele tinha vencido. Naquele momento, muitas das vezes na minha e na tua vida, o inimigo ele vai pensar que venceu, mas ele não venceu porque ele não compreende as coisas de Deus. E Jesus ele fala: Pedro, para de pensar como os homens, tu não conhece além do que eu tenho para a sua vida. Eu e você não compreende, meu irmão. Muitas das vezes você quer questionar com Deus, repreender Deus. Quem sou eu? Quem é você para repreender, para questionar com Deus? Muitas das vezes eu fiquei questionando com Deus: você não sabe nem o amanhã, você está reclamando de hoje. Só Deus sabe o meio teu amanhã. E ele foi, e o inimigo ele riu da cara de Jesus. Só que quando Jesus ressuscitou, o inferno estremeceu de ódio, o inimigo estremeceu de ódio, porque veio a vitória depois. Então que eu e você venha compreender os caminhos do Senhor. Aqui fala no início que... eu nem lembro, mas já até saiu. Mas estava falando que foi Jesus e seus discípulos. Então Jesus ele foi à frente.
Os discípulos, ele foi caminhando atrás de Jesus. Então, que eu e você peça para que Jesus vá à nossa frente, que ele vai mostrar o caminho que eu e você deve andar. Ele vai mostrar a direção certa para mim e para você. Independente do que está esperando eu e você no caminho, o Deus, ele está à frente. Se já é difícil sem Deus, meu irmão, imagine se é difícil com Deus, imagine sem Deus. Sabe? Então, que eu e você venha pedir para que Deus, ele venha tomar a direção da minha e da tua vida. Que eu e você não venha fazer como Pedro, questionar a Deus. Não dá vazão para o inimigo entrar, não dá vazão para pensar como inimigo, porque muitas das vezes o inimigo fica na nossa mente. Ué, mas não é promessa? Deus não falou que ia fazer, porque os discípulos pensou, como era promessa, ele pensou que o seu líder ia ser honrado pelos príncipes, que ele ia ser homenageado, porém não é como eu e você pensa, é como Deus quer. Era necessário que ele passasse por aquilo. Só que Jesus venceu a morte, e eu e você também vai vencer o mundo, porque no mundo tereis aflições. Então eu quero que você venha pedir para Deus nos fortalecer e dar a visão dos céus para as nossas vidas. Que você não venha pensar como homem, mas que você venha pedir para Deus mostrar para nós o que está além do que a gente vê. Porque Deus fala, a promessa não está morta, não é o ponto final. Quem dá o ponto final é Deus. Muitas das vezes está ao contrário, muitas das vezes aos seus olhos nós não queremos mais o que Deus falou. Meu irmão, Deus, ele falou, ele não é filho do homem para que imita, tampouco para que se arrependa. Então tem muitas coisas que você quer largar de mão, só que Deus é necessário, passa mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, que Deus, ele vai dar vitória no final. Assim como Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando para os seus discípulos, depois que eles foram compreender o que Deus falou. Eles não estavam compreendendo no momento. E muitas das vezes você não compreende o que está acontecendo no momento, mas amanhã você vai compreender. E eles compreenderam. E depois, graças a Deus, né, eles ficaram maduros na fé e foram proclamar o evangelho do Senhor, ganhando muitas almas para o Senhor. Então eu quero que você venha amadurecer na fé também, porque quando você tem certeza de quem é Deus, quando você tem certeza do que é o evangelho, do que você está falando, a gente convence as outras pessoas. Onde eu trabalho, se eu não passo segurança para os clientes, eles não vão nem acreditar. Eu nem estou acreditando no que eu estou falando, como que eles vão acreditar? Então eu quero que você venha ter convicção e passar com certeza o Deus que eu e você serve. Sem dúvidas. Sem deixar o inimigo jogar seta na minha, na tua cabeça, na minha, na sua mente, porque ele é mentiroso. Ele nem entende que as coisas de Deus, irmão. Como que você vai dar ouvido para o inimigo? Ele é mentiroso, ele é enganador, ele é destruidor. Muitas das vezes ele quer frustrar os planos do Senhor para as nossas vidas. Mas ele se engana porque ele cai por terra. Porque eu sei que ele insiste em se levantar, né, meu irmão? Porque quem Deus abençoa, abençoado está para sempre. E aqui ele pensou também, ele quis frustrar os planos de Deus, né? Com o chamado de Jesus, com o ministério de Jesus, ele quis frustrar. Porém, quem deu a última palavra foi o Senhor. Na minha e na sua vida, ele vai se levantar no meio do caminho, vai se levantar para frustrar, para tardar a promessa do Senhor para a minha e para a tua vida, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Então, que você venha pedir direção para Deus, que você não venha dar ouvidos para Satanás, e que você venha entender o Deus que você serve. Porque quem é Deus para mim e para você? Deus não é qualquer um, e Deus, ele não está morto. Deus, ele vive, como o pastor Ricardo trouxe aqui. Ele vive, ele reina, e ele faz a mim ao teu favor. Então, eu agradeço a minha oportunidade. Foi até aqui que Jesus me conduziu. E é isso aí, meu irmão. Deus abençoe.